Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A Câmara dos Deputados aprovou em dezembro a admissibilidade na sua Comissão de Constituição e Justiça da proposta, do projeto de emenda constitucional 37, que impõe restrições, que limita o poder de atuação do Ministério Público. Daqui a pouco aqui nós temos a manifestação do ex-procurador-geral de Justiça, hoje procurador de Justiça Criminal, Gercino Gomes Neto, e em instantes também o Ayrton Prati na Serraria. Em instantes, as manifestações de vocês. Promotor Andrei, o senhor havia pedido a palavra agora há pouco, por gentileza. Eu queria fazer um contraponto no sentido do seguinte. É preciso nós termos uma certa semântica aqui, ou seja, não sei se o projeto que eu estou lendo é o mesmo de todos vocês. Pela PEC que teve a admissibilidade aprovada, diz que compete privativamente à Polícia Federal e às Polícias Civis dos Estados exercer a apuração de infrações penais. Ou seja, se alguém recebe... Infrações penais, crimes. Não, aqui diz todas. A apuração de infrações penais que trata o parágrafo 1º, que trata da Polícia Federal, e o parágrafo 4º, que trata da Polícia Civil, ou seja, investigação nos Estados. Se uma competência é dada privativamente a um órgão, ela exclui a de todos os demais. Então, eu queria dizer assim, ao deputado e ao delegado presidente da associação, o Ministério Público, ele não quer e não vai nunca substituir a polícia. Ele quer fazer investigações complementares à polícia. Para quê? Para poder fazer aquilo que a Constituição deferiu a ele. Para que o telespectador entenda, o promotor de justiça, quando ingressa com uma ação penal, no exercício da defesa da democracia, que é a sua atribuição, da ordem pública, dos direitos e fundamentos mais caros do Brasil, ele diz assim para o juiz, eu me comprometo a provar o que eu estou denunciando. Eu me comprometo com o juiz a provar o que eu vou denunciar e eu não posso buscar as provas, ou seja, eu sou um mero espectador dessas provas. É preciso que a gente entenda que o promotor não quer ser presidente do inquérito policial, não. O inquérito policial é uma competência da polícia, do delegado de polícia. O que o promotor quer, através de um procedimento administrativo próprio, é apurar alguma infração, porque aqui nós já estamos de acordo que o promotor pode denunciar sem o inquérito. Então ele pode denunciar com base em outros documentos, e ele não pode ele próprio buscar esses documentos. Vejam, os senhores, o que vai acontecer. Buscar os documentos é uma coisa. O promotor de justiça tem o poder de requisitar ao delegado. Sabe o que é requisitar, Renato? É determinar, é mandar, é ordenar, por exemplo, que o delegado faça a ouvida de uma testemunha. Agora ele pode mandar o delegado fazer, mas não pode fazer. Ele, promotor, ele não pode chamar uma testemunha em gabinete e ouvir essa testemunha, porque isso é um ato de investigação. A CPI, quando vai apurar um crime, é passar isso aqui, porque é privativo. É privativo, só compete à polícia. Quando ela se deparar com um crime, ela vai ter que chamar um delegado. Doutor Andrei, esse é meu medo, grande medo é isso, chamar o gabinete. Mas por quê? Não, tem que ter um procedimento. O delegado, mas o governador, o delegado de polícia. Então nós vamos dar mais credibilidade ao delegado ou ao promotor? Não é credibilidade. Com ou sem advogado de defesa? Oi. Não, sem, porque o delegado pode chamar sem também. Não há problema nenhum. Nós não estamos falando, nós estamos falando de o Supremo já decidiu que qualquer... Não, mas então nós vamos fazer uma escuta. Nós vamos fazer uma escuta. Nós vamos fazer uma escuta telefônica e vamos avisar a parte contrária, que ela está sendo escutada. Isso é outra coisa. Chamar ao gabinete. O inquérito policial é uma peça ditatorial. Autorizou a gravar. A autorização judicial. Inclusive a lei determina que o promotor pode acompanhar. Até o que não queria. Então aí nós vamos chamar a parte contrária. Me permite fazer uma complementação aqui. Não é na escuta que estamos falando. Outra coisa é chamar. Doutor Andrei, o senhor focalizou exatamente o ponto que preocupa em termos de Estado democrático de direito. É essa a minha... Então, deputado e delegado, deixa eu dizer uma coisa. O que nós temos que nos preocupar é com as garantias fundamentais dos cidadãos. E isso eu defendo. Eu acho que não pode haver abuso por parte de quem quer que seja. Ninguém. Agora, se um cidadão procura o Ministério Público e voluntariamente quer chegar lá e denunciar um crime, daí nós não podemos fazer isso? Outra coisa. Tá, eu acho que vai ter que solicitar o delegado. Não, isso aí pode, isso aí sem dúvida. Mas isso não é uma coisa tão decisiva que nem precisa mais se o delegado pratica um abuso, a denúncia vai ser encaminhada a quem?
pelo promotor de justiça. Então, e o promotor, ele pode denunciar o delegado, ele não pode proceder ele próprio. Está escrito hoje, é mais ou menos isso. Essa tarefa, quem faz é ele. Mas se ele não fizer direito, ele vai se ver comigo. Eu vou ler para o senhor aqui uma frase. Dá licença, a democracia é isso, um sistema de peso e contrapeso. O Estado de Agora o sujeito também. fazer e fiscalizar não é bom. Mas como é que eu vou fiscalizar sem buscar Fazer prova? Por exemplo, vou pegar um caso recente aqui do Ministério Como é que eu vou Público. buscar prova? Vou pegar um caso recente, eu citei agora há pouco aqui. Eu podia ficar citando aqui 200 casos apurados, denunciados de desvio de dinheiro público, de fraude contra o dinheiro público, casos denunciados pelo Ministério Público. Agora, no final do ano passado, eu citei o promotor Afonso Guizzo Neto, que fez a denúncia e que estava por trás da operação, né, que fez a denúncia com relação àquela fraude na Prefeitura de Joinville. Lembram disso? A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Joinville, o superintendente tem um filho, que o filho prestava consultoria, aquela história toda. Quer dizer, se não fosse o Ministério Público denunciar aquele caso, ele teria que ser o despachante da Polícia Civil. Isso. Exatamente. É isso, teria que denunciar, olha, desconfio que tem algum rolo lá, então vou avisar para o delegado. Então, Ele vai ficar espectador das provas. O promotor seria uma espécie de despachante da Polícia Civil. É bem isso. Né? É bem isso. Talvez deixar claro, Será a Polícia Civil Acho é que o um órgão... exemplo não fechou. Será que... Não, mas não tem nada a ver com esse isso. caso viria à tona. Não. É evidente que viria. não. Até porque a denúncia foi extra-polícia. Não, a denúncia é a partir do Ministério Mas é Público. que Não precisa inquérito policial. Mas está aqui claro já, não precisa o inquérito. Não precisa inquérito policial. Aqui está a apuração. Apuração dos crimes. Mas, dá licença, não precisa inquérito policial diante de uma... Se alguém te procurar, o promotor, olha, vamos aproveitar, não quero dizer que tenha sido o caso. Eu estou sendo chantageado por fulano de tal para dar o alvará, uma licença. Não precisa de polícia nenhuma. Mas ele não precisa investigar? Não, o senhor tem uma prova, tem um documento, tem alguma coisa que me dê convencimento? Posso tomar a oitiva dele? Não, eu estou dizendo, ele foi te procurar. Mas eu posso tomar a oitiva dele? O senhor tem um documento? Eu posso... O senhor tem documento? Isso é a vítima, lógico. Eu posso tomar a oitiva? A vítima pode até se queixar uma pro infração. padre. E aqui diz que a infração é privativa da polícia. Não, oitiva não. Não, oitiva não. Oitiva não é apurar uma infração penal? Oitiva de vítima? Sinceramente, eu não entendo. Eu anotei uma frase. Vou pegar um exemplo do Aires Renato. Brito. Vou pegar um exemplo do Renato. Não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Então, se houver abuso, nós temos que punir. Agora, eu posso assegurar para a sociedade em geral que o promotor de justiça, porque ele é o defensor da sociedade, está muito mais longe de cometer um abuso do que qualquer outra pessoa. Até porque se houver um abuso... Vai me desculpar aí, mas eu não vou concordar com o amigo, não. Mais longe... Quem comete erro tem que pagar. Mas o senhor dizer que o promotor é melhor que o delegado, não, o senhor não discordo totalmente. Eu não tem estou dizendo delegados isso. que têm seus erros, seus excessos. Eu não estou dizendo isso. Tem que ter peso e contrapeso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o promotor tem garantia. Contrapeso, isso é a democracia. Que o delegado não tem. Exatamente. Mas não está propenso um a cometer mais que o outro. Não. Eu acho que o senhor não foi bem colocado aí. Foi bem compreendido. Não foi isso que eu disse. Bem. Foi bem compreendido. Não foi isso que eu disse. É peso e contrapeso. Temor. Quem faz, não fiscaliza. Quem faz, não fiscaliza. Qualquer coisa. Mas como é que eu vou fiscalizar sem fazer, governo? Isso que eu não entendo. Como é que eu vou exercer o controle da atividade policial sem proceder a atos de apuração penal da polícia? Como é que eu vou fazer isso? Por exemplo... Corregedoria, tem a corregedoria do Ministério Público, tem do Judiciário, tem a corregedoria, vão melhorar ela. Deu um pouco agora com o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso. E o Ministério com o Público tem Conselho uma Nacional de fiscalização. Justiça. Peraí, que é interna. Não, participam advogados, juízes. Com 14 membros, né? Isso, não é interna. Não tem membros externos. Tem membros externos. Tem, né? a maioria tem. Como o advogado Jefferson Kravchichin, que é catarinense. Que é do Conselho Nacional de Justiça. Tem que ter uma fiscalização. O Ministério Público exerce a São fiscalização. pesos e contrapesos. Permita-me, eu acho que nós temos que acertar o foco. E eu acho que o foco da questão da investigação ainda é a defesa do cidadão. Isso. E o Ministério Público, ele não é contra. Está aparecendo aqui que há uma disputa entre Ministério Público e Polícia. De parte do Ministério Sempre Público não há... um pouco de corporativismo. Sim. Sem dúvida. Mas eu acho que ao cidadão... Não, sempre vai haver. Ao cidadão não interessa isso. Nós temos que pensar na sociedade.
A polícia, o Ministério Público defende, eu sou um que defendo. Nós temos que dar mais garantias à polícia para que ela tenha liberdade e que possa investigar. Perfeitamente. Não somos contrários a isso. Algumas que o Ministério Público tem, vamos estender aos delegados para que ele não possa, daqui a um pouco, iniciar uma investigação e ser mandado. Isso prejudica o trabalho e prejudica a garantia do cidadão. E o que o Ministério Público quer? Ele não quer investigação. A presidência do inquérito é do delegado, o inquérito é do delegado, mas em casos excepcionais, porque o Ministério Público também não tem estrutura e não quer ter essa estrutura de fazer todas as investigações. Agora, nós temos vários exemplos, tem sido demonstrado aí no curso desse Estado democrático que nós estamos vivendo recentemente, temos 22 anos apenas, de 88, 24 anos, de Estado democrático de direito, efetivamente, e nesse curto período, acho que além de curto, mas é o período mais longo de democracia efetiva do Brasil, nós temos tido exemplos claros e bons e importantes de que o Ministério Público promoveu investigações e apurou fatos importantes que não se fazia no passado, outros órgãos públicos. O que é a investigação? Ela pode ser feita por vários órgãos públicos, pelo Ministério Público, pelo particular, por detetive particular, pela vítima, pela imprensa, como nós já falamos. Então, aquele caso que aconteceu no Paraná recentemente, em que a imprensa verificou que havia adulteração lá nas bombas de gasolina, tudo aquilo, então, assim, eu estou levando ao pé da letra, deputado, o que está escrito, é privativamente o delegado. Por essa redação, me parece o seguinte, aquela investigação da imprensa teria que ser levada para a delegacia para chancelar a investigação para poder encaminhar ao Ministério Público. Isso gera morosidade, burocracia, tempo. Impunidade. E impunidade indiretamente. Então, tudo que demorar, tudo que contribuir para demorar a punição... Eu acho que o que nós temos que estar atentos... trabalhar em conjunto com a polícia, o que nós temos que ver aqui é a confusão jurídica que existe hoje. Um pouco em razão de que lá na Constituição de 88 não ficou bem definido em quais casos o Ministério Público iria investigar. Mas é uma investigação complementar. Ela é complementar, delegado. A função da polícia é investigar. Excepcionalmente o Ministério Público vai fazê-lo. Aqui eu vou citar um exemplo. É do Estado Democrático de Direito. Doutor André, eu vou citar um exemplo do Paraná, em que a Polícia Militar com o Ministério Público fez uma investigação. O Brasil foi condenado, o Estado do Paraná foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, indenizaram as vítimas e tiveram que colocar, inclusive, no site do Paraná, a condenação do Brasil por ter concedido, através do Ministério Público, a escuta de civil para a Polícia Militar. Então, doutor, só para dizer assim, eu acho que tem que definir exatamente o que falta é definição. Nesses casos, mas isso não existe. Mas isso aí o Código de Processo Penal já esclarece. O Código determina a instauração do inquérito. Essa PEC, ela não define nada. Essa PEC, ela simplesmente proíbe o Ministério Público vai ser debatida. Isso, por isso que é importante ser. Eu acho que já estamos fazendo isso, né? Por isso que é importante. O que eu não compreendi muito bem foi essa insurreição e até o temor, se você me permite, de que o debate do assunto vai piorar. Eu acho que o debate do assunto vai melhorar. Mas não é dar chance para o azar, deputado? Não, o debate vai ajudar a esclarecer. Não é dar chance para o azar para tirar a capacidade de investigação do Ministério Público. Eu me dei o trabalho. Sabe o que convenceu o senhor? Nós vamos melhorar. Eu me dei o trabalho de ler os julgados do Supremo, da ministra Ellen Grace, do ministro Celso Mello e tem um do Gilmar Mendes também, do ministro Gilmar Mendes. São os três mais importantes a respeito do assunto. O que eles dizem? São três juristas de primeiro time. Número 1, não há necessidade de inquérito policial. Que eu, promotor, só eu posso denunciar. Isso. O juiz não pode denunciar? Não. O juiz é passivo. Sim. Tem que ser provocado. Por quem? Pelo Ministério Público ou com o conhecimento e anuência dele. Mas, deputado, bem rapidamente, aí aquela sua dúvida se quem investiga, quem fiscaliza não pode, nesse caso, já vou chegar lá. A investigação é fiscalizada pela Justiça, pelo Já vou chegar lá. Então, primeiro, não há necessidade do inquérito. O Ministério Público pode requisitar, deve requisitar e deve diligenciar até diretamente. Mas não é o que está escrito na PEC. E, finalmente, há um princípio que vai ser muito bom debater. Poderes implícitos. Isso. Certo. O que quer dizer o poderes implícitos? Se eu tenho o poder de fazer, ou seja, de apresentar a denúncia, eu tenho que ter o poder dos meios. Chegando onde eu queria. Ou seja,
É o princípio dos poderes implícitos que os três mencionam. Exatamente. Um princípio, ou seja, isso é uma tese de direito. Eu não posso te dar a responsabilidade se eu não te dou os meios, pelo menos em tese. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu, como dono da ação penal, eu agora sou o Ministério Público, em tese, eu tenho que ter a possibilidade de formar convicção. E se, no caso, o delegado, a polícia, seja federal, estadual, não me dá esse elemento de convicção, eu vou apertar até os conselhos. Isso é investigar. Isso não é investigar, isso é diligenciar. Mas diligenciar é investigar. É diferente. Quem vai investigar é ele. Quem vai investigar, até porque é isso mesmo. Então nós só podemos investigar, o Ministério Público só pode investigar de forma subsidiária. Eu estou me baseando nas decisões deles. Bom, pessoal, eu preciso chamar um intervalo comercial. Daqui a pouco as manifestações de vocês. Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.